Esta bela casa, hoje abandonada no condado de Wood County, no estado do Texas, Estados Unidos, foi um dia o lar de uma família muito feliz, a família Payne, que era considerado por muitos como a família perfeita. Até que em uma manhã de dezembro do ano de 2007, Nicole Payne e seu filho Taylor Wade, de 16 anos, foram encontrados sem vida dentro da própria casa. A árvore de Natal montada na sala da casa é a única lembrança do que teria sido um dia uma família muito feliz, mas que infelizmente foi despedaçada por uma tragédia e deu início a um caso que ficou conhecido como o caso da Casa dos Horrores. Eu sou o Rafael, este é o canal Conspirando os Fatos e hoje trago para você este caso muito trágico e intrigante que acabou sendo completamente resolvido depois de quase 10 anos. Antes do vídeo começar, já te peço, se acaso estiver apreciando o conteúdo do canal e quiser apoiar, você já sabe que a melhor maneira é deixar um comentário. Seu like também é muito importante. E se você não se inscreveu, se inscreva. Conto com você. Above the mountains, over the seas of deep, and if you have time, shine where darkness haunts me. It's in the past, I believe. Esta bela casa de 2 andares na pequena cidade de Quitman, no Texas, era a casa dos sonhos de Nicole Payne e seu marido Jason, que estavam criando uma bela família juntos. Não temos muitas informações sobre a infância de Nicole, mas sabemos que antes de Jason, ela já tinha sido casada e este relacionamento trouxe um filho biológico chamado Taylor e também Daniel, um menino que ela adotou de um orfanato. Nicole tinha 28 anos quando um dia ela parou em um posto de gasolina para pedir informações, pois estava perdida. Foi quando ela encontrou Jason Payne, que na época tinha 31 anos. Este encontro trouxe para os dois o que muitos chamam de amor à primeira vista. Eles começaram a se relacionar e depois de algumas semanas de namoro, decidiram se casar no civil. Os pais de Nicole disseram que não sabiam do casamento e ficaram sabendo somente quando ela levou Jason a primeira vez para visitá-los. Apesar do choque, eles apoiaram a filha e não demorou muito para se darem muito bem com Jason. O casal então teve Jackson, o primeiro filho, e logo depois a pequena Remington, se juntando a Taylor e Daniel. Faye, a mãe de Jason, também estava morando junto com o casal. No começo do casamento, Jason e Nicole estavam tendo muitas dificuldades para manter a família, mas Jason recebeu uma indenização de $900 mil devido a um acidente de carro que ele sofreu. Isso logicamente mudou completamente a qualidade de vida da família e eles compraram uma caminhonete, um barco e esta bela casa na cidade de Quitman. Nicole abriu seu próprio negócio, que era treinar pombos para serem usados em celebrações e também funerais. Mal sabia ela que estes pombos seriam usados no seu próprio funeral. A felicidade da família foi interrompida na manhã do dia 11 de dezembro do ano de 2007, quando em uma típica manhã, Jason, junto com a pequena Remington, então com 2 anos, levou o pequeno Jackson, de 7 anos, para a escola. Taylor, o enteado de Jason e filho de Nicole, ficou em casa e disse que não iria para a escola naquele dia. Quando Jason saiu, Nicole ainda estava deitada, porque não estava se sentindo muito bem. Quando Jason voltou, ele entrou na casa, ainda com o Remington em seu colo, e foi até o quarto do casal, porque ele queria ver se Nicole tinha melhorado. Mas quando ele se aproximou dela, percebeu uma poça de sangue ao redor dela. Ela já não estava respirando, e ele percebeu que ela tinha levado um tiro na cabeça. Ele então foi até a garagem que tinha sido convertida em um quarto para procurar Taylor, que dormia lá. E Taylor também estava deitado na cama, mas sem vida e com um tiro no rosto. 911, what's your emergency? My wife and my son, they're both shot. Say again, sir? My wife and my son are both shot. I need some help. Hold on, just stay on line with me a minute.
I have to carry my little girl outside. Quando o xerife chegou, encontrou Jason em estado de choque, ainda segurando a pequena Remington no colo. Leah Courtney, a primeira socorrista a entrar na casa, se lembra com detalhes da cena que encontrou. Ela disse que a TV ainda estava ligada, transmitindo desenhos animados. Ela entrou no primeiro quarto e encontrou Nicole deitada na cama. O corpo dela ainda estava quente, mas já não havia nada que os socorristas podiam fazer para tentar ressuscitá-la. Eles então foram até a garagem e encontraram também o corpo do jovem Taylor, que, diferentemente de Nicole, já estava com um corpo muito gelado e azul, e sem nenhuma chance de ressuscitação. Os policiais notaram que não haviam sinais de arrombamento na casa, mas logo que foram até a garagem, encontraram a possível arma do crime. Era um rifle que foi encontrado entre as pernas de Taylor e que, no primeiro momento, levou a polícia a teorizar que Taylor tirou a vida de Nicole e depois tirou a própria vida. As investigações começaram imediatamente, e Jason foi levado no mesmo dia para a delegacia para prestar esclarecimentos. O tenente Tucker interrogou Jason e, no início, se concentrou ao máximo nas perguntas sobre o comportamento de Taylor, o enteado dele. Ele queria saber o tipo de relacionamento que Taylor tinha com Jason e Nicole. Então Jason disse que Taylor era um garoto reservado, mas que não demonstrava nenhum comportamento estranho, além dos conflitos corriqueiros de um adolescente com os pais. Ele também se lembrou que naquela mesma manhã o Taylor teria discutido rapidamente com Nicole porque ele queria um celular novo. E depois da discussão, ele disse que não iria à escola naquele dia e a Nicole voltou a deitar porque não estava se sentindo bem. O tenente Tucker disse para Jason que acreditava que Taylor teria atirado em Nicole e depois tirou a própria vida. Mas na realidade, o tenente sabia que alguns detalhes da cena do crime não batiam com esta teoria. Por exemplo, o fato do corpo de Nicole ainda estar quente e o do Taylor estar muito gelado significava que possivelmente Taylor teria perdido a vida antes de Nicole. A polícia também encontrou um pano com sangue, que aparentemente era sangue fresco, que estava dentro da caminhonete de Jason. Então o tenente Tucker esperou o momento certo no interrogatório para perguntar diretamente para Jason se ele tinha cometido o crime. Jason, did you have anything to do with this? Did you have anything to do with killing your wife? You got to be out of your mind to think that I would have anything to do with this. And I resent after you ask these questions like I am sitting here, had something to do with it. I'm sitting here trying to be as helpful as I can. Ele foi liberado logo em seguida e saiu. A investigação continuou, mas a polícia esperava os resultados de DNA recolhidos na cena do crime para tentar esclarecer o caso. Enquanto isso, detalhes da relação entre Jason e Nicole começaram a ser revelados. Segundo a mãe dela, ela estaria muito infeliz no casamento e estava pensando em se divorciar de Jason, pois ele tinha começado a demonstrar um comportamento muito ciumento e também um controle sobre Nicole. Então, finalmente, 9 meses depois do crime, os resultados de DNA finalmente saíram e comprovaram que o sangue encontrado no pano dentro da caminhonete de Jason seria sangue de Nicole. O tenente Tucker estava convencido que Jason teria tirado a vida de Taylor e depois de Nicole, e alterou a cena do crime de um modo que a polícia acreditasse que Taylor tirou a vida de Nicole e depois tirou sua própria vida. Um mandado de prisão foi emitido e Jason foi preso enquanto levava seus filhos em um pequeno parque para brincar. Enquanto isso, um dos mais experientes peritos criminais da região analisava todas as fotos e evidências recolhidas no dia do crime e concluiu que realmente se tratava de um homicídio seguido de suicídio, o que deixou o tenente Tucker muito confuso. Jason aguardava julgamento preso e, se condenado, provavelmente enfrentaria a prisão perpétua. Segundo a promotoria de acusação, o fato que o corpo de Nicole estava quente e o de Taylor gelado demonstrava claramente que ela perdeu a vida depois dele. E segundo os depoimentos dos socorristas que chegaram na cena do crime primeiro, o quarto de Nicole estava com um cheiro muito forte de pólvora, o que comprovava que os tiros teriam sido disparados
não muito tempo antes da polícia ser acionada. Já na garagem, onde o corpo de Taylor estava, o odor de pólvora não estava presente. Juntando isso ao pano com sangue fresco de Nicole, que foi encontrado dentro do carro de Jason, a promotoria acreditava que tinha todas as evidências necessárias para condená-lo. A acusação também conseguiu levar a cunhada de Nicole para testemunhar contra Jason, e ela afirmou que Nicole realmente queria sair de casa e Jason teria ameaçado, dizendo que a queimaria viva dentro da casa. A promotoria também descobriu que Jason e Nicole estavam falidos. O casal tinha gastado todo o dinheiro da indenização de $900 mil que Jason recebeu e estava devendo dinheiro para o banco. Nicole tinha um seguro de vida no valor de $100 mil. E a polícia acreditava que Jason planejou tudo para poder ficar com essa quantia. Já a defesa de Jason alegava que não havia nenhuma evidência física contra ele. O pano com o sangue de Nicole teria sido usado 2 meses antes do crime, quando Nicole se machucou no pescoço quando um anzol de pesca prendeu nela. E Jason utilizou este pano para estancar o sangue quando retirou o anzol. Sobre a temperatura dos corpos, a defesa alega que os socorristas nunca mediram a temperatura e não registraram nada nos relatórios. O cheiro de pólvora no quarto de Nicole seria forte porque é um espaço menos ventilado, fechado, enquanto a garagem onde Taylor perdeu a vida era mais aberta e muito menos isolada. No dia 10 de janeiro de 2010, o julgamento aconteceu e depois de 6 horas de deliberação, os jurados declararam Jason culpado por duplo homicídio qualificado. Jason foi condenado à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. Normalmente, este seria um final coerente para o caso, mas infelizmente, este estava longe de ser o desfecho. A mãe de Jason não se conformava com a sentença e logo depois do julgamento, começou uma grande batalha na justiça que durou quase 6 anos para poder provar a inocência do filho. Eles conseguiram entrar com recurso e em 2013, Jason passou por mais uma audiência e dessa vez, o testemunho da cunhada de Nicole foi desconsiderado, porque segundo a defesa, teria sido manipulado e também teria influenciado a decisão do júri. O Jason continuou preso, mas ganhou o direito de ter mais um julgamento que foi agendado para março de 2016. A promotoria de acusação sabia que tinha que levantar todas as evidências possíveis contra Jason para este novo julgamento, e eles realmente conseguiram encontrar. A primeira nova evidência veio de gravações de ligações telefônicas que foram feitas por Jason de dentro da prisão para sua mãe. Em uma dessas chamadas, Jason pediu para sua mãe procurar uma caixa com fitas VHS e destruí-las. Ele disse que era muito importante e ninguém poderia assistir aqueles vídeos. A mãe de Jason nega ter achado as fitas e a polícia também não conseguiu encontrar. Mesmo assim, a promotoria acreditava que essas fitas continham provas contra Jason, por isso deviam ser destruídas. Outra arma da acusação para o próximo julgamento seria o depoimento da socorrista, Alia, que entrou na casa primeiro e examinou os corpos de Nicole depois de Taylor. Ela confirmou que a temperatura do corpo de Nicole ainda estava elevada e que ela provavelmente veio a óbito muito depois de Taylor. Ela também disse que quando a polícia mostrou para Jason que um pano com sangue foi encontrado na caminhonete dele, ele teria ficado pálido e em estado de choque. Mas a defesa de Jason também tinha um bom argumento para livrá-lo da prisão. Seria o resultado do exame de DNA feito na arma do crime. O exame mostrou que somente o DNA de Taylor estava presente na arma, o que, segundo a defesa, comprovaria a versão de homicídio seguido de suicídio. O experiente perito que trabalhava no condado vizinho, que tinha já falado que seria realmente homicídio seguido de suicídio, também foi chamado para depor a favor de Jason, alegando que ele estava convicto que Jason não era o responsável pelo crime. Mas mesmo com todas essas armas e novas evidências, isso não foi suficiente para livrar Jason, e mais uma vez ele foi declarado como culpado e a sentença de prisão perpétua foi mantida. Mas os investigadores tinham certeza que a mãe de Jason tentaria mais um recurso. Então eles passaram a investigar Faye, a mãe de Jason, e logo depois da sentença, eles descobriram que ela teria ficado com o dinheiro do seguro de Nicole, pois seria a segunda beneficiária. A casa da família também ficou com ela. A casa valia mais de $200 mil, mas como Faye não tinha dinheiro para manter a casa e pagar os impostos, ela acabou
perdendo a casa e a casa ficou abandonada. E ainda em 2016, outro investigador que estava envolvido no caso conseguiu rastrear cartas que Jason teria mandado para Faye que traziam mensagens com um plano maligno. Jason estava pedindo para a mãe conversar com algum parente deles para ajudar com um plano. Então Faye ligou para uma sobrinha dela e pediu para ela contratar uma pessoa armada para intimidar e ameaçar uma das testemunhas que prestaram depoimento contra Jason. O plano era contratar uma pessoa para ir até a casa de Leah Cortner, a socorrista, que depôs contra Jason, e ameaçar ela e os filhos dela, e que se ela não mudasse o seu testemunho, eles iam acabar com a família dela. Mas a sorte é que a sobrinha de Faye achou aquela conversa muito estranha, então decidiu gravar com o celular. Ela levou a gravação imediatamente para a polícia. Os investigadores não tinham certeza se Faye realmente tinha contratado alguém para intimidar Leah, mas mesmo assim, em outubro de 2016, Faye foi presa, acusada de atrapalhar e manipular as investigações. Ela foi condenada a 10 anos de prisão, mas em regime aberto, o que significava que se ela cometesse alguma infração neste período, ela seria presa. O Jason continuou preso e uma nova tentativa de recurso foi negada. Isso significa que Jason passará o resto da vida na prisão. E o caso finalmente teve uma resolução. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha apreciado o vídeo. Muito obrigado por ter ficado até o final e te vejo no próximo vídeo.